Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um problema que acontece quando se tem muitas distribuições de Linux diferentes. A gente quer escrever um programa que rode em qualquer lugar. O Linux, entretanto, ele se ramificou bastante. Existem distribuições famosas como Ubuntu, Fedora, e outras não tão famosas. Eu, por exemplo, uso o Slackware, mas tem o Arch Linux, tem o Mint, tem um monte de distribuições, algumas construídas a partir do fonte, outras distribuídas que são base para outras distribuições comerciais, como o Fedora é para Red Hat, né? Tem a SUSE, tem a Mandriva, Bom, não vou citar todas elas aqui, são literalmente centenas de distribuições diferentes. O que acontece? Essas distribuições, elas possuem características diferentes. O local de instalação de determinadas bibliotecas ou aplicações, ou até a escolha de quais aplicações instalar, porque a variedade é muito grande. Então, como isso tem que ser limitado, elas instalam em lugares diferentes. Isso gera uma incompatibilidade quando a gente quer distribuir um outro programa, certo? Então, para resolver esse problema, existem algumas possibilidades da gente entregar a nossa aplicação, uma aplicação sofisticada, não uma aplicação tão simples, mas que precise de bibliotecas que não são tão padrões assim. Então a gente incorpora essas bibliotecas junto com o nosso programa. Então a ideia é mais ou menos essa. A gente cria um bundle, né, um pacotão com as bibliotecas e com a nossa aplicação, o executável. E esse pacotão, ele é montado, ele é como se fosse um file system, né, que é montado pelo kernel. Graças a Deus o kernel possibilita, desde a implantação do módulo FUSE, File System User Space, certo? Esse módulo FUSE permite um usuário comum, não o superusuário somente, montar um diretório que é um arquivo, e dentro daquele arquivo tem toda a estrutura de diretórios e tudo. Então a gente pode distribuir uma aplicação relativamente sofisticada, por exemplo o Blender, ou um monte de outras aplicações, eu não vou citar também muitas aqui, certo? E a gente vai ver como é que isso é feito, para a gente poder fazer uma aplicação que vai rodar em todas as distribuições de Linux, sem ter que se preocupar em mandar o cara instalar outras bibliotecas em determinados lugares ou qualquer coisa assim, certo? Então vamos começar fazendo uma pequena aplicação. A minha aplicação vai ser um script shell carregando um outro script shell, ambos dentro do meu bundle, não é? do meu pacote é montado como se fosse um disco, certo? Então vamos aqui eu estou mostrando a estrutura de diretório. Essa aplicação que a gente vai usar, existem outras, mas a aplicação que vai gerar os nossos pacotes é o app-image. O app-image permite a gente criar toda uma aplicação num executável só, e ali dentro está diretório com arquivos, pode ser qualquer tipo de arquivos. Inclusive é interessante, se vocês usam o Electron, por exemplo, ou o NWJS, criar um pacote HTML, JavaScript, CSS, e com imagens e com outros arquivos, JSON, etc. E tudo empacotado num programa só. Inclusive com o Node lá dentro, que o Electron já tem o Node. Então, tudo isso dentro de um aplicativo só, um executável só. E esse executável é um app-image, ele tem um file system dentro do executável, certo? Então, vamos lá, vamos ver nossa aplicação, começando a listar o diretório, o que é que tem dentro dela. Tem o app run, que é, por definição,
o meu executável. Se ele tem outro nome, eu posso criar um link para ele. Se não, eu renomeio ele com esse nome, app run, do jeito que está aí, A maiúsculo e R maiúsculo, o resto minúsculo. Certo? Esse app run pode ser um shell script, no meu caso vai ser. Certo? Mas poderia ser um executável normal, tipo Elf. Um ícone, caso que eu queira que a minha aplicação se instale no desktop, o cara clique no ícone para startar a aplicação, que é o normal para usuários menos especializados, né, que não queiram utilizar o terminal e executar por nome o programa, não é nada de texto, então é um usuário mais sofisticado. O nome da minha aplicação vai ser Olá. Então ele tem um Olá.desktop. Aí não está aparecendo como ponto desktop porque esse file manager visual, não é, ele trunca esse ponto desktop. Mas ele colocou aqui ao lado desktop configuration file, o tipo de arquivo. Então dá para a gente saber que é um ponto desktop. E mais abaixo, pgm.shell, que é um subprograma shell também, que vai ser chamado pelo app run. App run é um script shell, certo? Então vamos em frente. Vamos ver o conteúdo de cada um desses arquivos aí. O mais importante é o desktop, onde eu vou descrever como é a minha aplicação. Então tá aqui, o desktop é um arquivo texto, tem escrito logo na primeira linha desktop entry, tem versão, é a versão da minha aplicação, o tipo é uma aplicação, o nome é Olá, comentário não coloquei nada, exec, poderia ter path também aí, eu não coloquei. O executável é ./app_run, ele vai rodar o app_run. O ícone é icon.png, não é? Mas basta botar icon, certo? Poderia ser JPEG, poderia ser GIF, poderia ser outro tipo de imagem para o ícone. Inclusive SVG também, é imagem vetorizada, que é mais interessante a gente utilizar. Terminal, eu quero que ele rode num terminal, certo? Porque é um script shell, então ele precisa de um terminal. E um Startup Notify, eu não quero que ele dê Startup Notify. Seria manter uma ampulhetazinha enquanto ele está dando partida. Ele é tão rápido que não precisa disso. Então, como é que a gente cria isso aí? Usando o app Image Tool. Se vocês procurarem nos links aí da nossa coisa, nosso vídeo, né, no YouTube, vocês vão encontrar o link para o app Image, app Image. E lá vocês vão ver como instalar o app Image Tool. É só baixar ele já é uma própria app Image, ou seja, não precisa compilar ele nem nada disso, ele já roda em qualquer distribuição Linux, certo? Mas depois eu vou ensinar a vocês um segredo, como é que a gente instala sem o app Image Tool. Eu precisaria ter um runtime que a gente pode extrair de qualquer app Image, qualquer programa que já seja um app Image, eu posso extrair. Como é esse programa? É uma parte o runtime, depois dali por diante é o file system que a gente quer montar. Mas vamos primeiro ao nosso filminho ver como é que executa. Antes disso, mostrar os outros arquivos. O app run, o que é que tem no app run? O app run, ele tem aqui, export, nome é Rio do Pragana. Eu estou exportando aqui o nome para vocês verem que isso é um script shell, funciona. Eu posso ecoar o nome, etc. Eu vou ecoar no outro script. Vou mostrar o diretório que eu estou, pwd, veja que está entre acentos graves para executar imediatamente. Eu vou ecoar, mostrar, né, na console esse diretório. E vou mostrar o $appimage, que é o nome da imagem que eu estou executando. Vai sair o Olá, qualquer coisa, que é o que ele vai gerar. Certo? Depois, a partir daqui, eu vou executar um xterm e vou rodar o meu programa adicional. Para isso, eu preciso saber onde é que ele está, certo? Para chamar ele. Não está no diretório corrente, ele está dentro do meu pacote lá. Então, para acessar ele, eu uso a variável de ambiente appdir. Ele cria duas variáveis de ambiente, appimage, que é o nome da minha imagem. Por ela, eu sei o diretório que a appimage está colocado, é só pegar
o dirname dessa variável aí, certo? E posso saber outras informações sobre a imagem, ver o tamanho dela, etc., usando qualquer utilitário que me interessa. E o $appd, que ele diz onde é que está montada essa imagem, a imagem do file system. Normalmente, o appimage usa um Squash File System. Não seria obrigatório, mas ele usa. Então, o que é um Squash File System? É uma compressão de imagem, de diretório, certo? Colocando tudo num pacote só. É muito usado por distribuições Linux, livre, aquelas que você põe o CD, ela já roda direto do CD. Ou copia para a memória ou roda direto do CD. Certo? Então, tipo Slacks, por exemplo, eu sou um fã do Slacks, que é parecido com o Slackware, ou o Portables também, que é semelhante, mas tem para todas as distribuições o equivalente livre, ao vivo, né? O próprio Slackware, na hora de instalar, ele cria uma distribuiçãozinha, ele tem uma distribuiçãozinha simplificada, não é a mesma coisa, não dá para ficar usando ela, mas semelhante. Então, vocês estão vendo aqui a listagem do app run. O app run está chamando esse outro programa. O que é que ele vai fazer? Ele vai dizer echo nome igual a $nome, ou seja, vai imprimir aquela variável que eu salvei lá, meu nome, nessa variável do shell. Vai dizer executarei MC. Lê uma tecla para eu poder ver o que é que está acontecendo e roda MC. Então isso aí já está no Xterm, porque eu deixo Xterm rodando esse programa aí, tá? Coloquei a fonte 10x20 para ficar grande e a gente conseguir ver sem muita dificuldade, tá? Então vamos lá, vamos ver o filminho agora final, certo? O filminho vai mostrar o meu diretório, tá aqui, o conteúdo dele, veja que tem app run, etc. Para construir a imagem, eu vou cd $appdir, eu estou indo para o diretório onde está montado, e eu já estava rodando ela, né? E aqui eu vou rodar o programa, ó, mostrando o programa, mostrando o app run, tá tudo lá veja que eu estou no diretório mount, olá, não sei o que, no /tmp, tá? E agora vamos executar o hola appimage, extraindo o diretório. Aí ele vai criar um Squash File System, eu já estou dentro do MC. O Squash File System root vai conter todo o conteúdo daquela imagem, certo? Então é o diretório montado. Ele extraiu e deu o mesmo diretório que eu iria montar. Se vocês derem um appimage help, ele vai mostrar os comandos existentes, inclusive o appimage mount, um comando para mostrar a versão, outros para signature, né? Quer dizer, se eu tiver criptografia com essa imagem, etc. Tá? Estou só mostrando aqui rapidamente algumas das propriedades dessa imagem. Bom, gente, então, como eu prometi, eu vou mostrar como é que a gente pode criar manualmente essa imagem. Então está aqui o procedimento manual, que eu não aconselho ninguém a fazer. Tem o app image tool, só colocando app image tool e o diretório que eu quero transformar no appdir, no app image, certo? Que normalmente ele é chamado .appdir, só para lembrar, não precisa, ele pode ter qualquer nome, certo? Então, o procedimento seria make squash file system, o diretório onde está a minha aplicação, com app run sendo o programa principal, certo? Eu quero a saída no olá squash file system, certo? E eu tenho que usar esses argumentos aqui, root owned, ele tem que ser, o dono dele tem que ser o root, e no append, não é para colocar nada no final. Depois eu pego o runtime, que eu obtive a partir de outra app image, ou baixei lá do site, certo? Depois, talvez em outro vídeo eu explique como é que a gente tira da app image. Mas em suma, o que é isso? Eu pego o offset onde está o início do disco, que é uma daquelas opções lá
que eu mostrei o app Image Version, etc., vocês podem pegar até onde ele vai e, usando o DD, copiar de um programa qualquer do próprio app Image Tool para runtime. Aí, como é? DD input file, o app Image Tool, .app image, né? A saída, runtime, e o tamanho, aquele tamanho lá do offset, certo? Então, feito isso, ele vai copiar o começo do arquivo, que é o próprio runtime. Aí esse runtime eu vou copiar no app image, estou criando o app image pela primeira vez. Depois eu vou dar um cat nesse diretório aqui que foi criado, tipo squash, né? Vou colocar ele no final desse runtime. Feito isso, deixo ele executável e fim de papo. Se vocês derem uma olhada no site, eu vou mostrar rapidamente aqui o site, certo? Vocês, do app image, vocês vão ver que tem lugar lá com um monte de programas interessantes já transformados em app image. E tem vários programas, autores de programa, que já distribuem os seus programas na forma de app image. Então, são muito mais fáceis de executar, não precisa instalar mais nada, é só baixar esse programa app image e executar. Talvez chmod para transformar ele em executável, porque ele vem não executável, né? Quando a gente baixa ele, ele vem como um arquivo normal, sem ter o bit de execução, o flag de execução ligado. Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho informativo. Não é sobre desenvolvimento web, mas é importante especialmente para usuários de Linux, tá? Se vocês apreciaram, me deem um joinha aí, né? Um like. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Deem uma olhadinha nos livros que eu sou autor, estão aí na listagem desse vídeo. E até uma próxima palestra.